Olá, olá, minhas queridas telespectadoras. Esse é mais um vídeo aqui do canal Nabi. Eu vou trazer para vocês hoje uma dica simples, né? Legal, fácil de fazer, para aproveitar sobras de linha. Igual eu estava com muita sobra de linha aqui em casa, né? De bolsas que eu tinha feito, alguns trabalhos que eu tinha feito, e tava só acumulando. Aí eu resolvi aí fazer um conjunto, né, um joguinho americano, bem simples, bem fácil, que eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. Esse eu fiz aí um conjunto com 4 peças, né, 2 para pratos, 2 apoios de prato e 2 apoios de copo. Aí agora eu vou trazer pra vocês aqui, de forma simples, rápida e fácil, passo a passo, do joguinho, né, da outra parte do joguinho do copo. Que é a mesma técnica, tá? Aí é só vocês aumentarem a quantidade de pontos para fazer aí a opção do apoio do prato. Aí, para fazer, então, esse joguinho, né, esse daqui, o porta-copo, que a mesma técnica que eu vou usar aqui, é só usar nesse daqui, aumentando aí a quantidade de pontos, né, a quantidade de carreiras, fazendo aí as sequências de aumento de ponto, que vai conseguir aí fazer sem problemas o apoio do prato, tá? Eu vou aqui usar a minha sobra de linha preta, tá? Eu tô usando 2 fios, um fiozinho mais grosso e um bem mais fininho, tá? Eles são sobras mesmo, eu não vou saber falar a numeração, porque foi de um trabalho antigo que eu fiz, de uma bolsa, alguns são de bolsas, né? Aí sobrou esses pedacinhos de fio, ficou guardado aí um bom tempo, eu não sabia o que fazer. Aí eu tava vendo esses dias na internet, eu vi um joguinho americano, eu falei, vou aproveitar essas linhas que eu tenho e vou fazer aí um joguinho americano. Então são praticamente sobras mesmo, tá, gente? Então eu não saberia falar a numeração ou o nome dos fios, porque já faz muito tempo que eu tô com eles parados aqui em casa. Aqui seria, eu usei 2 fios, justamente pra ficar um pouquinho mais grosso, tá? Ó, 2 fios. Eu tô usando esse fio como base, um bem mais fino. Eu vou usar ele tanto no dourado, nessa sobra de dourado, quanto nessa sobra aqui do prata, ó. Aí eu junto os dois e junto aqui com o primeiro fio, que é a sobra do preto, tá? Deixa eu ver aqui se foca. Ó. Isso. Aí eu junto os dois pra fazer esse trabalhinho aqui que eu fiz, muito bonito, muito fácil, com sobras de linha. Então, para começar esse trabalho, né, que eu vou ensinar agora, o porta-copos, que é a mesma técnica do porta-pratos, é só ir aumentar a quantidade de carreiras para o tamanho que você quer fazer. Eu vou usar aqui a agulha 2,50 milímetros, minha sobra de linha, como eu já expliquei aqui no início do vídeo, né, eu tô usando 2 fios, um bem fino e um mais grosso, tá? Então, eu vou começar aqui com um anelzinho mágico, bem simples de fazer, ponta do fio, 2 dedos, aqui no início, passo por cima, ó, por cima formando um X, formou o X, aí eu venho aqui com a pontinha da agulha no segundo fio do X, ó, passo por baixo, puxo o fio, levanto, formou uma correntinha, uma voltinha aqui na agulha. Aí eu vou para o segundo fio, ó, aqui no segundo fio, e passo por baixo. Assim eu prendo a voltinha da agulha, passo então aqui por cima, tá? Aí eu fiz um ponto baixo. Tem a opção de fazer um ponto baixo, mais uma correntinha, ou você dá 2 laçadas aqui na agulha e passa já direto com 2 laçadas no fio. Essa é uma forma simples também de fazer, ó, bem prática, tá? Dá super certo. Só esperar aqui a câmera focar, que perdeu o foco, olha aqui tudo. Volta aqui o foco. Ele quer mostrar como que ficou o jogo. O jogo é depois de pronto. Foca aqui na câmera. Voltando. Aí, para continuar o nosso anel mágico, ó. Laçadinha na agulha. Passo aqui por dentro, ó. Por dentro aqui. E bora. Segue fazendo os pontos altos. Eu vou fazer aqui dentro do círculo mágico, do anelzinho mágico, 16 pontos altos.
Então, ó, 2, 3, 4. Aí, quando eu tiver os 16, eu volto aqui novamente. Olha, voltando, tem aqui já 16 pontos altos no círculo, no anelzinho mágico. Aí depois, ó, só puxar aqui, ó, puxa o fio, a ponta do fio, que vamos ajustando o tamanho que queremos. Eu gosto de fazer ele bem apertadinho mesmo, pra não mostrar o meio. Então, eu puxo bem mesmo até ficar assim, ó, bem fechadinho. Olha, fiz os 16 pontos, voltando aqui pra mostrar. Os 16 pontos já estão prontos. Eu puxei bem o fiozinho de início pra ficar bem fechadinho assim, olha. Tá vendo? Bem fechadinho. Aí, pra finalizar o círculo de forma perfeita, pra não ficar marcando o trabalho, aí eu venho da seguinte forma. Dou uma esticadinha aqui só pra não perder a ponta. Venho por trás, nesse primeiro ponto. Quando eu iniciei o anelzinho mágico, quando a gente inicia, faz um pontinho embaixo e uma correntinha. Aí, o próximo ponto alto, na voltinha do próximo ponto alto, tá vendo, ó? Ele fica essa voltinha mais perfeitinha. Então, nessa voltinha, eu vou usar ela, eu venho aqui por trás, ó, agulha por trás, pra vocês verem melhor, por trás. Pego aqui essa laçada do último ponto e dou uma puxadinha pra não escapar e venho e puxo. Puxei, vou virar aqui pra vocês verem novamente, ó, virei aqui novamente, tá? E a partir daí eu continuo o trabalho. Eu vou trabalhar com pontos de aumento, que é 2 pontos altos em cada correntinha de base. 2 pontos, 2 pontos. Então, de 16, eu vou ficar aqui com 32 pontos. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Puxei por trás, perfeito, ó, puxei aqui por trás. No mesmo lugar onde eu puxei aqui por trás, só esperar a câmera aqui focar. Vamos ver. No mesmo ponto em que eu puxei aqui por trás, eu vou iniciar a próxima carreira, tá? Ó, não dá pra ver? No mesmo pontinho. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer um ponto baixo, não vou puxar demais, porque essa laçadinha aqui que ficou, eu vou usar ela no próximo ponto, tá? Então, vem aqui, ó, tá vendo essa laçadinha aqui, que ela fica? Eu não vou puxar muito aqui pra ela não sumir. E vai ficar difícil eu trabalhar, então eu deixo um pouquinho mais largo. Pontinho abaixo, no mesmo ponto. Ó, mesmo pontinho que eu trabalhei. Vou puxar o fio. E fazer um ponto baixo. Pra quem não sabe aí, ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo, eu tenho um vídeo aqui ensinando que todo o trabalho você precisa aí aprender o ponto alto, ponto baixo, tá bom? Fiz aqui um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Ó, então eu formei o primeiro ponto alto dessa segunda carreira aí do nosso trabalho. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto. Então, vai ficar 2 pontos altos para cada carreira de base. 2, ó, o próximo aqui, vou fazer mais 2. 1, 2. Vou trabalhar dessa forma até o fim da carreira e já volto. Olha, voltei aqui, já fiz todas as carreiras, falta só 2. Aí, lembra que eu falei pra deixar essa aqui mais frouxinha, pra não perder ela? Ó, exatamente aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai ajudar e vai focar. Ó, ela vai ficar assim. Tem um fiozinho aqui atrás e outro aqui na frente, tá vendo? Ó. Um fiozinho aqui
Então, é nesse daqui, nesse vãozinho, que eu vou fazer mais os 2 últimos pontos altos, tá? Então, ó, laçada na agulha. Entre o primeiro laço e o segundo, ó, ele aqui atrás, tá vendo? Eu vou introduzir aqui no meio dos dois. E vou fazer, então, os 2 últimos pontos altos dessa carreira. 1, 2. Aí, a gente vai fazer da mesma forma que fez na carreira de base, que é aqui por trás, tá vendo? Olha, a alcinha aqui do meu primeiro ponto de base, que foi o ponto baixo, a correntinha, e esse daqui seria a primeira laçada do segundo ponto alto, né? Então, eu vou introduzir aqui por trás, ó, tirei aqui a agulha, cuidado para não perder essa voltinha, a laçadinha para não perder. Venho aqui por trás, ó, então mostrar aqui novamente, ponto baixo, correntinha, que a gente fez aqui no início da base, na primeira laçadinha aqui do ponto alto, aí eu introduzo a agulha, ó, agora está focando bem, ó que maravilha. Por trás, então vou passar aqui o fio pra trás, pra não confundir, ó, venho por trás, pego aqui, ó, a alcinha que a gente deixou, não deixa ela muito apertada, pra não sumir na hora que eu for finalizar aqui a carreira, tá? Ela tem que ficar um pouquinho só frouxa, não muito frouxa também pra não ficar muito visível. Aí só dá uma leve puxadinha aqui, venho por trás, ó, por trás, virar aqui o trabalho pra vocês verem. Ó, frente do trabalho, virei a agulha. E aqui está o fio para continuar fazendo aí a nossa carreira. Tá? Deixa só a nossa bonita câmera focar. Olha que bonito. Perfeito, ela focou. E novamente, ó, puxei. Não puxo muito para ele não sumir, ó. Para esse fiozinho aqui não sumir muito, ó. De leve. Venho aqui, introduzo no mesmo lugar. Ó, no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, ó, mesmo lugar, ponto baixo e correntinha. Formei, então, o ponto alto. Só que diferente dessa carreira de base que a gente fez aqui embaixo, que foi 2, 2, 2, eu vou fazer 1, 2, 1, 2. Então, eu fiz 1, no próximo, aqui ó, na próxima alcinha do ponto alto de base, eu vou fazer 2. Então, bora lá. Ó. 1, 2. Na mesma correntinha, ó. Mesma correntinha de ponto de base, faço 2. Só que aí, já no próximo, eu já não faço 2. Tá vendo aqui, ó, no próximo? Eu vou fazer um só. Então, um ponto alto na correntinha de base. E eu vou trabalhar dessa forma, 1, 2, 1, 2, até chegar aqui no final. Aí eu volto novamente para mostrar para vocês como está ficando. Olha, voltei. Aqui no último ponto, eu trouxe novamente aqui para vocês verem, né, como eu falei. Ó, vai ficar aqui esse vãozinho, quando você inicia daquela forma que eu fiz, da mesma forma que eu fiz por trás, ponto baixo e correntinha, vai ficar esse vãozinho. Não puxa muito a linha pra justamente ele ficar, ó. Aí, no meio desse vãozinho, desses 2 fios, é que eu vou finalizar a carreira, tá? Quando você vai fazer, nesse caso, né, nessa última carreira que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando com aumento um sim e um não, que é pra ele não dobrar, o trabalho não dobrar e ficar um círculo perfeito. Quando você iniciar com 1, para ficar um círculo correto, ele tem que finalizar depois com 2. Então, ó, um ponto aqui. Agora, para finalizar, eu tenho que fazer 2, porque eu iniciei com 1. Então, fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, e assim vai até o final da carreira. 2, 1, e para finalizar, 2. Então, vamos lá fazer aqui.
os 2 últimos pontos altos da minha carreira de base e desta carreira, a última carreira com o fio preto. Esse que eu estou usando, né? Eu estou usando, gente, linha de polipropileno, que é aquela linha que parece um plástico, né? Ela tem um segredinho aí para finalizar o trabalho. Quem não conhecer, eu vou fazer aqui a forma que eu costumo finalizar os meus trabalhos quando eles são feitos com uma linha de polipropileno, que é essa linha aqui que parece um plástico, né? Então, ó, finalizei essa carreira, vou encerrar com fio preto, que é para seguir aqui o meu conjunto que eu estou fazendo, né? Que é preto, dourado e finalizo com prata. Então, eu vou aqui trocar o meu fio e mostrar para vocês como que eu faço essa troca de fio. Para a troca de fio, para essa troca de fio desse trabalho que eu estou fazendo, eu vou entrar agora com o fio dourado e o fio preto. Como eu falei aqui no início do vídeo, eu estou trabalhando com 2 fios, que é para o trabalho ficar mais firme, ficar mais bonito o acabamento. Então, eu quis aí trabalhar com 2 fios, só que eu não tinha um grosso suficiente. Então, aproveitando aí as sobras de fio que eu já tenho aqui em casa, que são de outros trabalhos, como eu falei, eu estou fazendo dessa forma, que é com 2 pontas de fio, 2 fios no trabalho. Então, agora eu vou entrar com o dourado e o preto. Então, eu vou finalizar esses 2 fios pretos e vou entrar com o dourado. Vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Ó, eu venho aqui, deixo um pedacinho, vamos dizer aqui, ó, uns 4, 5 dedos de fio, pra conseguir aí fazer depois um bom arremate. Vou cortar, tá? E vou entrar agora com o dourado. Ó, coloco as 2 pontinhas juntas, vou segurar aqui só pra não perder a ponta. E essa carreira é igual às demais carreiras desse trabalho, gente, ó. Como podem ver, ó, o círculo fica um círculo perfeito. Não dá pra ver o início e o fim fazendo dessa forma. Ó, como iniciei? Ponto baixo, correntinha e laçada do próximo ponto alto. Tá vendo? Vou aqui, então, dar uma boa puxadinha nele, pra ficar bem mais visível, porque esse é um fio preto, então na câmera pode dar um pouco complicado pra vocês verem. Ó, mesma forma. Venho aqui por trás, viro o trabalho, puxo a laçadinha, não muito apertado, pra não perder aqueles 2 fios, esses 2 fios aqui, ó, que eu mostro pra vocês, é esses daqui, ó. Pra não perder eles, desviro o trabalho, tá vendo? E agora eu vou entrar com o dourado, ó. Pra quem tiver com dificuldade, foi a primeira vez que eu vou trocar fio, deixa um pouquinho maior. Eu já estou acostumada, então eu acabei deixando um pedaço bem menor. Mas deixa um pedaço maior, pra vocês conseguirem trabalhar bem, tá? Ó, mesma ponta. Ponta do preto, vou entrar com o dourado. Coloco junto, seguro eles, ó. Seguro como se fosse um só. Ó, segurar aqui, só pra não escapar. Eu costumo fazer crochê dessa forma. Tem gente que gosta de enrolar. Antigamente eu enrolava, mas eu achava que atrasava o trabalho. Aí eu aprendi a fazer dessa forma. Tá, ó, aqui no meio. Puxo no dedo. E assim eu consigo controlar a linha no vai e vem, conforme eu vou fazendo as carreiras. Os 4 pontos, só pra segurar pra não perder. Aí, em vez de continuar o trabalho como eu estava fazendo com o fio preto, eu vou continuar com o fio preto e dourado. Então, eu venho aqui, ó, pra fazer o pontinho baixo, no mesmo lugar, tá? Ó, o mesmo lugarzinho aqui, como já mostrei anterior. Venho soltar um pouquinho mais o fio, só pra não ficar muito apertado, ó. Pra não perder aí depois. Mesmo lugarzinho, introduzo. Só que aí, em vez de puxar esse preto, eu vou puxar esses daqui, tá? Então, venho aqui, ajusto o fio, para não perder nenhuma ponta.
e puxo o dourado, tá vendo? E pontinho baixo. Ó, escapuliu aqui um fiozinho, prontinho. Ponto baixo, correntinha e vou seguir o trabalho. Só que agora nessa carreira que eu vou seguir, uma dicasinha só para não perder aqui o trabalho. Ó, é o que eu costumo fazer. Não é o arremate final, mas para não perder o fio, não estragar tudo que eu já fiz, eu costumo dar um nozinho nessas duas pontas, porque depois elas vão ser arrematadas e vai ficar tipo invisível, não vai dar nem para ver. Então, só enquanto eu tô fazendo o trabalho, eu costumo dar um nozinho para não escapar. Ó, aqui está aquela laçadinha para não perder. Fio para trás, somente o fio que eu estou trabalhando. Aí é um ponto alto, só que agora nessa próxima carreira, a de baixo, ó, iniciei com 2 pontos, 16 pontos, 2 pontos na cada correntinha, né? 2 pontos altos para cada correntinha de base. Então, 16 pontos, 2 pontos altos, total 32. Próxima carreira, 1 ponto na correntinha de base, 2 pontos na próxima correntinha de base. Então, ficou 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, correntinha de base, só que aí eu vou pular 2 pontos, e aí sim eu faço mais o aumento, que é 2. Então, fica 1, 1, 2. 1, 1, 2. Então, um ponto alto na carreira de base, um ponto alto. No terceiro, eu faço 2 pontos. Então, o nosso aumento, ele já não vai mais ficar 2, como eu fiz aqui, e nem vai ficar como eu fiz no de baixo, que é 1, 2. No caso, eu vou fazer 1, 1, aí no terceiro, o aumento. Então, só mais uma vez. Aqui ficou um ponto alto na carreira de base. No próximo, eu fiz 2. Nessa próxima carreira, vai ser 2 pontos altos em cada ponto de base. No terceiro, é que eu vou fazer o aumento, é que eu vou fazer 2 no único ponto de base, ok? Então, mostrando aqui, ó. Então, ficou ponto alto, ponto baixo, correntinha, formou o primeiro ponto alto da base. Aí, eu venho pro próximo e faço um ponto alto. Então, ficou 1, 2. Nesse próximo, então, eu faço o aumento. Então, vai ser 1, 2, no mesmo ponto de base, tá? Ó, novamente, 1 no próximo, ó, próximo. Então, eu faço um ponto alto. No outro, um ponto alto. Aí, no terceiro, que eu faço o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 2. Novamente, 1. Aí, no próximo, o aumento, que é os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, lembrando que se eu iniciei com um ponto alto aqui, para finalizar a carreira, eu tenho que finalizar com 2, para a quantidade de pontos estar correto e o aumento estar correto, e assim formar o círculo perfeito. Eu vou finalizar e já volto. Olha, voltei, fiz toda a carreira, 2 pontos altos, 1 ponto de aumento. 2 pontos altos, 1 ponto de aumento. Lembrando mais uma vez que se começou com 1, tem que terminar com 2, para dar aí um círculo perfeito. Então, voltando aqui novamente para mostrar para vocês. Ó, já estou no último ponto, para fazer aí o nosso último ponto dessa carreira, que é o ponto de aumento, 2 pontos. 1, 2. E eu vou trocar novamente o meu fio, porque agora eu vou para duas últimas carreiras desse nosso porta-copos,
que é um joguinho americano, né, que eu estou fazendo pra vocês. Vou trocar novamente o fio pela última vez, pra finalizar, então, esse trabalhinho, tá? Da mesma forma como eu já mostrei, ó. Eu deixo um pedaço de fio considerado, tá? Não precisa ser muito grande, mas também não muito pequeno pra não perder ele e nem estragar o trabalho. Vou aproveitar apenas esse fio, dourado não. Agora eu vou entrar com o fio prata. Essa mesma técnica que eu estou usando para o porta-copos, vocês também podem usar para o porta-pratos, tá? É só aumentar a quantidade de carreira, seguindo essa lógica. Se fez a carreira de aumento, ó, ponto inicial 16, 2 de aumento para iniciar. 2, 2, 2, 2, 32 pontos. A partir da terceira carreira, vai trabalhar os pontos de aumento, que é a cada um ponto alto, um ponto de aumento. Isso na terceira carreira. Na quarta carreira vai ser 2 pontos altos, 1 de aumento. 2 pontos altos, 1 de aumento. Na quarta, quinta, sexta carreira, vamos fazer da mesma forma. Aí 3 pontos altos, 1 de aumento. Na próxima carreira, 4 pontos altos, 1 de aumento. Isso para fazer a opção aqui do porta-prato, tá? Para fazer o porta-copo, eu fiz desse tamanho, você pode fazer o tamanho que desejar também, da mesma maneira. Só seguir na ordem. Na terceira carreira, 1 ponto. Na segunda, 2 pontos. Na terceira, 3 pontos. E dessa forma, sucessivamente, até chegar no tamanho que vocês desejam, tá? Ó, troca de fio, como eu já mostrei, ó. Ponta. Vou colocar aqui da forma que eu tô acostumada a fazer. Que é a forma que eu estou acostumada a trabalhar, que é segurar o fio dessa forma. Eu vou segurar aqui as 4 pontas. E da mesma forma, dou uma esticadinha aqui na laçada da agulha. Da última carreira aqui que eu fiz. Ó, esperar a câmera focar. Isso. Venho aqui por trás da mesma forma, ó. Nesse primeiro pontinho aqui, que é o primeiro ponto alto, depois o ponto baixo da correntinha. Virando o trabalho. Pego a alcinha. Não apertar muito para ele não sumir. Quando eu for fazer aí o primeiro ponto alto da carreira. Desviro. Ó, desviro aqui. E vou pegar os 2 pontos, os 2 fios. Da mesma forma, junto aqui, ó. Vou ficar 4 fios. Ó, não se preocupe com essas sobras, tá? Eu vou ensinar aí a forma que eu faço, a técnica que eu faço pra ele sumir e não mostrar no trabalho de vocês, né? Vem aqui as 4 pontas, porque a partir de agora eu vou trabalhar com o fio prata. Então, dá uma puxadinha aqui pra não ficar muito apertado. E vamos continuar a penúltima carreira aqui do porta-copos. Entro no mesmo ponto de base, aí em vez de pegar o dourado, eu vou pegar o fio prata. Ponto baixo, correntinha. Então, fiz um ponto, já trocando meu fio. Próximo ponto, essa é a carreira de aumento que eu vou fazer 3 pontos no pontos de base, para a partir do quarto fazer o ponto de aumento, tá? Então, bora lá, ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. No quarto, o ponto de aumento. 1, 2. No mesmo ponto de base. Novamente, 1. Próximo ponto, mais 1. Próximo ponto, mais 1. Então, ficou, ó, ponto de aumento. Tá vendo aqui o pontinho de aumento? Então, 1, 2, 3.
no quarto o ponto de aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou fazer aqui até o final da volta, mostrar aqui novamente para vocês a técnica que eu gosto de fazer para não perder o trabalho, não perder o que eu já fiz, né? Na troca do fio, eu gosto de dar um nozinho aqui, ó. Tá vendo que ele... Eu só seguro aqui. Na hora de arrematar, eu vou mostrar pra vocês como eu arremato pra ele simplesmente sumir na peça. E não ficar aqui mostrando todos os fios, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Ó, voltando aqui. Finalizei toda a carreira, tá? Já fiz aqui os 2 últimos pontos. E vou mostrar pra vocês a última carreira desse meu porta-copo. Desse joguinho aqui que eu fiz com sobras de linho. Tá? Lembrando que é a mesma técnica que eu usei aqui, usa no porta-prato, só que aí só aumenta a quantidade de carreiras, seguindo a lógica de aumentos, que seria os 16 pontos iniciais no anel mágico, 2 pontos para cada ponto de base, que seria aqui total de 32 pontos, a partir da terceira carreira que vai fazer o aumento, né? Seria 1 ponto para o ponto de base, 2 pontos para um ponto de base, que seria o aumento. Então, 1, 2, com aumento. A partir da quarta carreira, seria 1, 2, aí o aumento. 1, 2, o aumento. Na terceira carreira, 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. A última carreira, que é o ponto que eu fiz para finalizar, para fazer o acabamento, eu vou trabalhar ele em todo ponto baixo. Tá? Tem um videozinho aqui no canal que eu ensino ponto alto, ponto baixo. O ponto baixo, né, como já fizemos aqui desde o início desse trabalho. Da mesma forma, ó, aqui por trás, a laçadinha. Vou jogar a linha aqui. Puxo. Retorno o trabalho aqui, vira aqui novamente. E aí, eu vou trabalhar o ponto baixo, né? Sem puxar muito. Ponto baixo. Só que aí, em vez de fazer, ó, ponto baixo e a correntinha, como estava fazendo, eu não vou fazer a correntinha. Eu vou do ponto baixo, eu já vou para o próximo ponto. Tá? Então, ó, seguindo a linha de aumentos, mesmo finalizando, fazendo a última carreira de ponto baixo para finalizar o trabalho, eu vou continuar fazendo os aumentos para não enrugar o trabalho, tá? Então, vai ficar aqui o último ponto. Então, vai ser 2 pontos baixos, esse considera 1, 3, 4. No quinto, eu vou fazer o aumento. Então, fica 1, no mesmo, ó, 2. Então, novamente, 1 ponto baixo na carreira de base. Ó, 1 ponto baixo na carreira de base. 2, 3, 4. Aí, no quinto, o aumento. 1, mesmo, 2. Aí, dessa forma, eu vou trabalhar aqui até o final e já volto para mostrar para vocês como que eu arremato a linha de polipropileno para não estragar, não soltar aí do nosso trabalho e nem ficar visível. Já volto. Prontinho. Terminei aqui os 2 pontos baixos, ó, do último ponto de base. Agora, eu vou finalizar o meu trabalho. Eu costumo finalizar assim, ó. Tá vendo, ó? Primeira argolinha aqui do primeiro ponto baixo. Primeira argolinha. Eu venho, ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Puxo bem. Aqui, ó.
corto. Ó. Aí vai ficar aqui. Um lacinho, eu venho aqui por trás. Ó, no mesmo pontinho. Bem no meio, ó. No meio, esperar a câmera focar. Foca, minha querida. Isso, bem aqui no meio, tá vendo? Ó, na alcinha aqui do meio, eu venho e puxo todos os fios. Desta forma, ele vai ficar assim, ó, perfeitinho, tá vendo? Puxei aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu arremato todos esses fios. Eu arremato na mesma carreira da cor, tá? Então, ó, aqui o preto eu vou arrematar no preto, dourado eu vou arrematar no dourado e o prata eu vou arrematar no prata. Eu não misturo as cores pra ele não ficar visível. Então, eu vou separar esses fios. Primeiramente, eu vou dar um nozinho. Eu sempre dou um nozinho, mesmo a linha sendo de polipropileno. Dessa forma, ela não vai escapar. Então, procura aqui qualquer alcinha que você achar aqui próximo, ó. Pegando uma alcinha aqui de baixo, eu venho com os dois fios. Passo por essa alcinha. Ó. Aí, eu separo os dois. No próximo, ó, bem aqui embaixo, tem uma alcinha de um ponto, ó. Bem aqui embaixo, ó. Pego. Não, ó, se eu virar aqui pra vocês verem, a agulha não vem aqui pra frente. Eu pego no meio, ó, não dá pra ver a agulha, que é pra não mostrar o ponto que eu vou, o nozinho que eu vou fazer aqui. Então, somente atrás do trabalho. Eu pego uma alcinha aqui atrás, ó, uma alcinha aleatória, a que tiver mais próximo do ponto, sem deixar a agulha lá pra frente, eu puxo somente uma das linhas, tá? Ó, peguei, vou dar dois nozinhos, bem apertado. 1, 2. Se quiser também pode dar 3. Mas só repara se não vai ficar marcando. Se não marcar, 2 tá bom, tá vendo, ó? Aí eu venho aqui, nas próximas alcinhas, da mesma forma. Sem mostrar lá na frente, eu vou puxando essa linha. Ó, puxo, não deixo chegar no dourado. Se você estiver assim como eu, trabalhando com fios de outros tons, aí estiver arrematando linha de polipropileno, eu faço dessa forma. Eu faço crochê desde os meus 7 anos de idade, né, quando minha mãe me ensinou. Então, há muito tempo que eu utilizo essa técnica. E realmente ela não mostra nos trabalhos, tá? Ó. Vou andando com esse fio, sem pegar na parte da frente, só com as alcinhas atrás. Aí, se a minha câmera ajudar, vocês vão conseguir ver bem, ó. Pego uma alcinha qualquer, sem deixar mostrar aqui na frente, sem transpassar aqui pra frente. E ando, ó. Eu andei 3 alcinhas. Já é o suficiente. Me escondeu bem, eu venho, corto esse excesso, deixo só uma pequena pontinha, tá vendo? E aí eu venho com isqueiro. Linha de polipropileno, eu finalizo desta forma. Ó, pra não estragar aqui a finalização do próximo ponto. Tá vendo? Eu venho aqui, com delicadeza, dou uma apertadinha e pronto. Sumiu. Mágica não está aqui na frente e não mostrou aqui atrás. Tá vendo? Vou arrematar uma dourada pra vocês verem, ó. Nesse daqui onde eu dei o nozinho, eu desfaço esse nozinho, porque eu vou trabalhar arremates separados, pra não ficar brusco, não ficar feio, não mostrar. Numa alcinha dourada, tá? Ó, na dourada aqui de baixo. Na verdade, essa é a prata, gente, desculpa, ó. Na alcinha prata. Já está escurecendo e eu já não estou mais enxergando as cores. Mas na prata, ó, passo aqui... Separo os fios, prata com prata, sempre finalizo
nos tons da linha, para não ficar à mostra, para ele ficar embutido, para ele sumir aqui no trabalho. Então, venho aqui, ó, separei os 2 fios, dou 2 nozinhos bem apertado, aperto bem, ó, apertei bem, não mostra aqui na frente. Vou andar com esse fio prata por umas 3 argolinhas, tá? Só pra embutir bem esse fio na hora que eu for arrematar. Ó, uma. Sem pegar lá na frente. 2. E 3. Ó, ele fica praticamente embutido aqui. Eu venho, corto. Não muito rente, pra ter ainda uma pontinha pra queimar, mas também não muito grande, pra não queimar demais e ficar aquela bolota queimada feia. Desse tamanho tá bom, porque assim a gente consegue embutir, ó. Viu? Some. Vou fazer aqui um preto, só pra vocês verem que também funciona aqui. Como tem fio preto aqui no prata, ele também vai sumir. Da mesma forma, ó. Como já deu nó aqui, eu só vou andar com ele. Ó. A regra necessariamente não é 3, tá, gente? Eu gosto de andar 3, que é pra ter certeza que esse fiozinho ficou bem escondidinho, que ele não vai escapar, tá? Mas, ó, dá pra fazer também aqui, se você achar que 2 voltinhas aqui já é suficiente, perfeito. Só não dá menos de 2, porque, por via das dúvidas, fica mais seguro o teu trabalho. Tu consegue entregar um trabalho com confiança de que não vai estragar. Ó, pontinha, arrematei e pronto, sumiu. Então, fica assim o trabalho, ó. Terminei aqui. Ó, perfeito. Fica um círculo perfeito também, ó. Não se vê onde começa, onde termina. Eu vou arrematar aqui essa sobrinha de fio. E esse foi o trabalho de hoje. Para quem chegou até aqui, o meu muitíssimo obrigado. Espero que gostem, espero que façam aí. Essa é uma forma de reaproveitar sobras de linhas que você tem para fazer algo bonito, ó. Ficou então um jogo americano. Minha mesa é pequena, então 4 ficou mais do que suficiente. Então ficou porta-prato, porta-copo. É isso aí, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.